Boa tarde a todos. Essa é a aula sobre espectroscopia na região do UV visível. O objetivo dessa aula é que vocês entendam os princípios de funcionamento da espectroscopia no UV visível e a sua aplicação na identificação e quantificação de moléculas orgânicas. Bom, existem várias moléculas orgânicas que têm absorção de luz, de radiação eletromagnética, que nós conhecemos popularmente como luz, na região do ultravioleta e visível. Né? Essa figura, essa figura que eu estou mostrando para vocês ilustra alguns compostos que absorvem luz em alguns comprimentos de onda ou em vários comprimentos de onda e emitem de volta a luz em comprimentos de onda específico. Então, por isso que nós vemos a maçã na cor vermelha, né, a uva na cor roxa, a maçã na cor laranja, a flor, né, na cor rosa e assim por diante. Então, o objetivo dessa aula é explicar o porquê isso acontece e como isso acontece. Uma outra coisa interessante, né, ou uma outra faixa da radiação eletromagnética que também é absorvida é a radiação ultravioleta. Então, a diferença da luz visível para a luz ultravioleta é o comprimento de onda. Eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês nessa aula. Então, aqui alguns exemplos de compostos orgânicos, né, em seres vivos ou em compostos de laboratório, onde a luz ultravioleta é absorvida e depois emitida em outro comprimento de onda. Então, bom, muitos de vocês já devem ter visto o escorpião, que tem essa característica fluorescente, né? Ele absorve luz UV e depois emite a luz em outro comprimento de onda, né? Tem algumas flores, alguns outros compostos que fazem isso também. E no laboratório, ou nós podemos isolar esses compostos, ou então nós vamos produzir. Então, durante essa aula, eu vou mostrar também para vocês o efeito de fluorescência, né? E vou mostrar um experimentozinho onde vocês vão poder observar esse fenômeno. Uma outra faixa de comprimento de onda é o infravermelho. O infravermelho é uma radiação eletromagnética de menor energia do que a luz ultravioleta e do que a luz visível, e absorve os compostos químicos, né, especificamente os compostos orgânicos, se comportam de uma maneira um pouquinho diferente quando absorvem luz infravermelha. Né. Bom, e por que nós estudamos esses métodos espectrométricos de análise? Então, nós queremos identificar muitas vezes a composição química ou verificar que tipo de funções químicas, que funções orgânicas existem em determinada molécula ou determinar algumas características e quantificar, né, essas diferentes substâncias presentes em alguma amostra sintética ou biológica. Né? Então, eu vou também falar um pouquinho sobre a utilidade disso em química orgânica e para a biomedicina. Vou falar rapidamente aqui sobre os tipos de métodos espectroscópicos, né? Bom, na verdade eu vou só deixar esse slide aqui, eu não vou falar de tudo. E nós vamos falar nessa aula especificamente, né, da espectroscopia, né, de absorção molecular na região do visível e ultravioleta. E nós vamos falar ainda ao longo desse curso também sobre infravermelho e sobre espectrometria de massas. Mas existem vários métodos espectroscópicos que nós usamos para poder caracterizar moléculas orgânicas. Né? Então, todos esses que estão listados aqui podem ser usados para obter características de moléculas orgânicas. Bom, e esses métodos, eles permitem, né, permitem a identificação e quantificação de estruturas químicas, como eu falei para vocês, sejam elas espécies atômicas ou moleculares, íons, polímeros, aminoácidos, etc. Só recordando um pouquinho aqui de conceitos básicos de ondulatória,
Algumas propriedades gerais de onda, né? Uma onda é qualquer perturbação que se propaga em um meio por pulsos periódicos. Então nós temos aqui a onda eletromagnética, né? Ela tem um composto, uma parte da onda elétrica e uma parte magnética, né? Que se propagam em direções perpendiculares uma à outra, né? Não vou entrar muito em detalhe, né? Mas uma onda tem um comprimento de onda, que é a distância entre uma crista, né? Um, um, um ponto mais elevado e outro, né? Ou então entre um vale e outro, esse é o comprimento de onda. E quanto maior o comprimento de onda, menos energia ela tem. E quanto menor o comprimento de onda, mais energética a onda é. Então, por exemplo, né, a faixa que nós vamos olhar nessa aula, olhar com mais detalhes nessa aula, é a faixa da luz visível, né, na verdade, da luz visível e da ultravioleta. Vejam só que dentro do espectro, né, de luzes ou de radiações eletromagnéticas caracterizadas, a visível tem uma região muito, bem, uma pequena faixa, uma faixa estreita aqui da radiação eletromagnética é a luz visível, né? A luz que nós percebemos na forma de cores. E essa faixa vai em torno de 400 nanômetros, que é da região do violeta, até 700 nanômetros, que é a região do vermelho. E o ultravioleta, né, na verdade, abaixo de 400, né, você já chega, já vai para a região ultravioleta, tá? E a região, a maior parte da região de radiação ultravioleta é invisível. Aqui, só para comparar duas ondas diferentes, essa onda da figura 1 tem um comprimento de onda maior, então ela tem menos energia. A de baixo tem um comprimento de onda menor, então ela é mais energética, ela tem mais vibrações por segundo, por exemplo, né? Maiores vibrações dentro de um intervalo de tempo. Bom, no espectro eletromagnético, né, a luz branca é uma mistura de todas as cores na região do visível. Então, quando nós vemos a luz branca, significa que nós estamos vendo todos os comprimentos de onda do visível misturados, né? E esse comprimento que vai do 400 a 800. Então, vai do violeta, passa pelo azul, verde, amarelo, laranja, até chegar no vermelho, tá? E quando nós usamos um prisma, bom, vocês devem ter visto isso bastante, né? Mas quando nós usamos um prisma, nós conseguimos separar os diversos comprimentos de onda. E isso é usado nos equipamentos de medição, né, para poder fazer uma medição de absorção de luz em determinado comprimento de onda pelos compostos orgânicos. Bom, então o que significa, né, um objeto apresentar cor branca, né? Significa que o objeto refletiu todas as cores e não absorveu nenhuma. Como por exemplo aqui, né, essa armadura aqui do Star Trooper. O que significa um objeto apresentar a cor preta? Significa que o objeto absorveu todas as cores e não refletiu nenhuma. Então nós vemos a cor preta. E o que significa, por exemplo, o objeto apresentar cor verde? Significa que o objeto refletiu a cor verde e absorveu todas as demais. Então ele absorveu todas as cores e refletiu somente a cor verde. Quando o objeto reflete uma determinada cor, ele absorve com maior intensidade a cor complementar no espectro visível, né? Então, por exemplo, se um objeto apresenta cor azul, significa que ele absorve com mais intensidade a cor laranja. E existe, isso é empírico, né? Foi determinado experimentalmente. Então, existe uma relação, por exemplo, de cor absorvida ou comprimento de onda de cor, né, da cor mais absorvida e a cor visualizada. Por exemplo, quando a gente vê o verde amarelado, significa que ele absorve com maior intensidade a cor violeta. E nós vamos ver isso no experimento de fluorescência.
Por exemplo, quando nós vemos o laranja, significa que ele absorveu com maior intensidade a cor azul, né? Então, e se nós vemos azul, por outro lado, significa que ele absorveu com mais intensidade a cor laranja, e assim por diante. Para demonstrar para vocês o efeito de absorção da luz, eu vou fazer aqui, ou eu fiz um experimentozinho que eu vou mostrar para vocês as imagens e os vídeos aqui, né? Que vocês podem ver aqui nesse copo vermelho, nada mais é do que uma gelatina de morango, né? Que tem um corante orgânico vermelho. E aqui do lado direito, esse copo verde, né? É uma gelatina de limão, que tem um corante orgânico também de coloração verde. Então, vocês podem preparar. É um experimento bastante caseiro, né? Isso aqui dá para ser preparado em casa. E um laser vermelho, um laser de baixa intensidade, um laser de 5 miliwatts, mas sempre é bom lembrar, né, que para manusear o laser nós temos que tomar cuidado, que ele é perigoso, jamais apontar para os olhos, porque pode levar a cegueira. Então, mesmo experimento simples e usando um laser de baixa intensidade, um laser fraco, né, desse que a gente usa para apresentação, preciso ressaltar para vocês que no aspecto de segurança precisamos tomar cuidado com o laser nos olhos, ok? Então vamos lá. Aqui nesse slide vocês podem ver dois exemplos de corantes de alimentos. Então aqui à esquerda, né, o corante vermelho, o Bordeaux S ou amaranto, que é bastante usado em alimentos. E aqui à direita, o Fast Green FCF, que também é um corante de alimentos de cor verde. E uma coisa interessante que vocês podem observar nesses compostos, né, é que eles têm tem uma presença grande de grupos aromáticos na molécula, tem elementos que têm pares de elétrons livres e muitas ligações duplas, né? E as ligações duplas nós temos o orbital π envolvido, né? Orbital P que forma a ligação π, né? E várias ligações duplas, tanto no corante vermelho quanto no corante verde, né? Nesse Fast Green FCF. Também vários grupos aqui aromáticos, né? E ligações duplas. Então, eu vou mostrar aqui o experimento e depois vou explicar para vocês o porquê acontece, porquê do ponto de vista químico, né, lá na função orgânica, né, no nível molecular, por que essa absorção de luz e emissão em determinadas cores acontece. Aqui nós temos o copo com a gelatina vermelha e vou incidir aqui o laser vermelho. Vejam que como a gelatina é vermelha e o laser vermelho, a luz não é absorvida. A luz ela simplesmente passa, né? Ela não é absorvida, ela é refletida. E na verdade nós vemos o feixe, né? Esse efeito que nós enxergamos do feixe é porque tem impurezas na solução, tem material particulado que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês o que é esse efeito, né? Na verdade, pode ser que muitos de vocês já tenham estudado que é o efeito de difração, né? E por causa da difração nós vemos o feixe vermelho passando, senão na verdade nós nem veríamos direito esse efeito. Agora, quando eu incido o laser vermelho na solução verde, na gelatina verde, vejam que o efeito é diferente. A luz é absorvida pelo composto orgânico, né? Pelo composto orgânico verde. Ele absorve todas as cores e só reflete o verde. Então a luz vermelha é absorvida, né? Nós não vemos aquele feixe na solução como nós víamos na gelatina vermelha, na solução vermelha.
E aqui, vendo os dois copos lado a lado, esse efeito fica mais claro, né? Então nós vemos que o laser, o feixe vermelho, né, do laser não é absorvido, ele é refletido simplesmente pela solução vermelha e ele é completamente absorvido na solução verde. Então aqui uma foto, uma imagem sob a luz, né, no claro, e aqui até no escuro fica bem visível, né, bem nítida a diferença entre as duas soluções.